Graça e paz, irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos estudando a revista Cristianismo, Doutrina e Fé, a Teologia Bíblica de Paulo. Nós estamos na lição de número 12, que tem o título de O Cristo Glorificado. Se você tem essa revista aí, pegue essa revista, abra na página 71. Nós vamos começar a estudar essa lição de número 12. Se você não tem, acompanhe essa aula, porque eu vou discriminar os pontos e aí você vai conseguir acompanhar também perfeitamente essa aula, ok? Se você, então, não perde tempo não. Pega a sua Bíblia, pega a revista, pega seu caderninho de anotações e vamos lá que a gente vai começar nessa aula. Bom, essa aula ela vai ser dividida basicamente em 4 momentos, que nós vamos falar sobre o Cristo glorificado na ressurreição, o Cristo glorioso à destra de Deus, o Cristo glorioso e os reinos do mundo e o Cristo escatológico. São esses os pontos que nós vamos passar e falar nessa aula. Sem mais delongas, vamos começar aqui nossa aula então. Bom, antes de tudo a gente precisa entender que o Evangelho ele não se restringe somente na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus naquela cruz. Não. Ele vai muito além disso, ou seja, com a ressurreição de Cristo também. Com a ascensão de Cristo aos céus. Isso é fantástico para nós. Eu gostei muito de uma forma como o autor da revista colocou. Eu queria ler com os irmãos esse pedaço aqui. Ó. Ele diz assim, ó, o Evangelho não se restringe ao Cristo encarnado que se identifica com a humanidade. A mensagem da fé não se limita ao sacrifício do Cristo crucificado sob Pôncio Pilatos. Antes, as boas novas de esperança se espalham a partir do jardim iluminado pela glória do ressurreto. O Evangelho consiste na revelação do plano redentor de Yahvé, anunciado desde os tempos antigos aos pais e aos profetas, consumado na encarnação, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele coloca um texto que está lá em Romanos, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, que diz assim: há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas, escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual foi ser humano, foi descendente do rei Davi. E, quando a sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Então, nós podemos entender que o Evangelho não se resume somente ao momento de crucificação, mas de ressurreição de Jesus. É uma obra completa que Deus fez para nos salvar, para nos resgatar. Amém? Então nós vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto que vai falar sobre o Cristo glorificado na ressurreição. Como nós falamos anteriormente, a obra de Jesus, o Evangelho de Jesus, as boas novas, ela não se limita somente à sua crucificação, mas também na sua ressurreição. Então nós vamos falar do primeiro ponto, que é o Cristo glorificado na ressurreição. Isso é fantástico para nós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele traz o entendimento da beleza que é isso. Veja só o texto de Romanos 6, 4 ao 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos à semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha que fantástico, a ação de ressurreição em Cristo, que Cristo teve, a ressurreição também nos vai dar esse direito, aqueles que estão em Cristo será ressuscitado com ele. Isso é fantástico para nós. E glorifica ainda mais o nome de Cristo. Glorifica Cristo em sua ressurreição. É interessante pensarmos também
que a ressurreição de Cristo, ela derrota as autoridades que estavam em volta daquele cenário. O exemplo, nós podemos falar de diabo, pecado, morte, porque a elevação de Cristo, a ressurreição do Senhor, ela foi ordenada pelo próprio Deus. Deus, ele concede a ressurreição e faz com que essa obra esteja dando autoridade a Cristo para que ele esteja sobre todos e destrói toda a ascensão e o poder do mal. Eu acho fantástico também a forma como o autor colocou. Ele disse assim, ó, a ressurreição de Jesus ordenada por Deus, no poder do Espírito Santo, é a mais poderosa declaração de autoridade, domínio e poder. Isso transcende o cenário da encarnação e crucificação. Vai ao mais profundo, ao mais alto e irrompe na eternidade. Então a autoridade que Deus derrama, que Jesus mostra em sua ressurreição, ela está acima de tudo e de todos. Isso é completamente contrário à lógica humana, ao pensamento humano. Tem um texto que ele coloca em Efésios 1, 19, da parte B até o 21, que diz assim: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita de lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A obra de Cristo, a ressurreição de Cristo, traz a autoridade sobre todas as coisas, sobre todo nome, sobre todas as pessoas, sobre toda potestade, sobre tudo. Esse é o ato mais conflitante para a lógica humana. Cristo foi glorificado na sua ressurreição. Vamos continuar. O autor coloca um outro texto para abordar um assunto muito interessante também, que vai ser a ressurreição dos justos e a participação no reino glorioso de Cristo. Paulo ensina isso de uma forma sensacional. Vamos analisar lá Filipenses 3, 10 e 11. Diz assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Fantástico estarmos diante de um Deus e pertencer a um Deus que morreu, ressuscitou, e por isso podemos dizer que vamos ressuscitar com ele também no dia. Amém? Nós vamos para o ponto 2. Que diz o Cristo glorioso à destra de Deus. É interessante nós pensarmos isso porque Paulo vai explicitar isso em inúmeros momentos, em algumas cartas ele vai dizer isso. E eu quero ler com você alguns pensamentos de Paulo para atribuir que Jesus estava à destra, à direita de Deus. Nós lemos há pouco em Efésios falando que ele estava à direita de Deus. Porém, pensar que ele está à direita de Deus não é simplesmente um ato estético ou de proximidade, mas para demonstrar a autoridade mais uma vez de Jesus. Nós precisamos entender que não é simplesmente um fator de amostra qualquer, mas é um fator que vai apresentar que o próprio Deus Filho veio ao mundo, morreu por nós e agora está à direita do Pai. O Deus Filho está à direita do Pai.
Por que isso? Para trazer a autoridade, evidenciando, na verdade, não para trazer, mas evidenciando a autoridade, o poder, a glória, a soberania, a força do nosso Senhor Jesus. A gente consegue ver que Paulo tem essa visão, na verdade, quando ele estava como Saulo. Eu queria ler com os irmãos aí, ó. A condição de Senhor atribuída a Jesus Cristo se evidencia na descrição de sua posição no céu, à destra de Deus. A primeira associação do nome de Saulo à imagem de Jesus ao lado do trono do Eterno ocorre no apedrejamento de Estevão. Não necessariamente Paulo ele vê, mas é atribuído também, ele está nesse cenário, vamos dizer assim, nessa cena. Vamos ler esse texto? Atos 7, 55 a 58. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, em Atos já tem um relato, no contexto que Estevão consegue contemplar Jesus ao lado, à destra do Pai. Paulo, ele recebe ali, ou deixa aos pés deles a vestimenta de Estevão. Mas só que não fica por aí. O tempo passa e depois Paulo se torna testemunha de fato da ressurreição do próprio Cristo ao ser confrontado e encontrado no caminho que nós conhecemos bem a história. Paulo ele se prostra diante de tanta grandeza e glória. Então, eu queria ler com os irmãos Colossenses 3:1, que diz assim, ó: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Paulo afirmando mais uma vez a questão de Cristo estar à direita de Deus. E volto a dizer, não é uma questão meramente estética ou de apresentação, mas é sim a demonstração de autoridade, poder, glória, a condição de senhorio atribuída a Jesus Cristo. Então, eu acho interessante que o autor coloca aqui, eu quero ler com os irmãos também, que ele diz assim: a presença de Jesus ao lado do Pai não é mera formalidade ou descrição cenográfica. Há uma autoridade constituída e também uma missão sendo cumprida na eternidade. Jesus segue no cuidado com os discípulos, na proteção do rebanho e sustento da igreja. Vamos ler Romanos 8:34, que diz: Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é fantástico. Fantástico que a autoridade, Jesus tem toda a autoridade e ele está à destra do Pai. Não só como um mero fator cenográfico, mas trazendo a nós um entendimento de sua autoridade, de seu cuidado, de sua intercessão, de sua proteção. Nós podemos entender isso, irmãos, que Deus, que Jesus Cristo, Deus Filho, está à destra de Deus. Ponto 3. O Cristo glorioso e os reinos do mundo. Bom, talvez falarmos hoje que Jesus é Senhor não traz tanto peso assim, porque nós não entendemos o contexto de quando isso foi falado. Precisamos entender que naquele contexto
era se levantado estátuas para adorar homens. Algo sempre para adorar pessoas, dizendo que aquela pessoa tinha autoridade, que aquela pessoa é poderosa, que a pessoa é assim, assada, ou ela tem inúmeros atributos. Porém, dizer que Cristo é o Senhor, naquele cenário, é confrontar todo um sistema de idolatria, um sistema de simplesmente que exalta a pessoa, ou exalta personagens, ou exalta ritos, para dizer que Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor. Então, quero colocar, só ler uma parte da revista que diz assim: por vivermos em um ambiente histórico tão distante do Império Romano, é raro percebermos as implicações presentes na afirmação: Jesus Cristo é o Senhor. Naquela época, cidades e monumentos eram erigidos em honra aos imperadores, cultuados como deuses. Desfiles triunfais transformavam em espetáculos as conquistas militares. Apresentar o carpinteiro Galileu como senhor de todos era uma afronta à poderosa cidade de Roma. Então, é isso que nós devemos ter em mente. Aquele contexto favorecia a idolatria ainda mais. Mas dizer que Jesus é Senhor naquele contexto era uma afronta a Roma, era uma afronta àquele pensamento, era uma afronta àquelas pessoas e ao entendimento daquele lugar naquele momento. Não é diferente dos dias de hoje, porém, o evangelicalismo cresceu de tal forma que a influência acaba não tendo tanto peso aos olhos de alguns, aos ouvidos de alguns, essa afirmação. Mas nós devemos ter o entendimento que essa frase, Jesus Cristo é o Senhor, tem um peso fantástico para nós, porque Ele é o nosso Senhor. Eu queria ler com os irmãos Colossenses 2, 8 a 10, que diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele está aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Olha só. Nós precisamos entender que afirmar que Jesus é o cabeça de toda a autoridade humana significa que ele tem domínio sobre todos, sobre tudo, sobre todas as coisas. Não é dizer que Jesus tem domínio sobre uma parte, sobre um pequeno pedaço, ou sobre uma porção. É dizer que ele é Senhor, ele domina sobre todas as coisas. Olha só, Salmo 145, 11 e 13. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Então, precisamos entender que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele é Senhor de tudo, e não apenas de uma coisa, ou de uma pequena coisa, ou de uma porção, mas de tudo. Glória a Deus por isso. E por último, irmãos, vamos falar sobre o Cristo escatológico. Bom, a gente sabe, e é óbvio para a igreja que espera em Jesus, que o Cristo que morreu, Jesus que morreu na cruz, foi ressuscitado, agora está à destra do Pai, um dia voltará para buscar a sua igreja. Isso é um ponto
que todos os que são regenerados por Cristo entendem e espera. Somos a igreja que espera. Só que a gente tem que trazer um entendimento aqui dos textos que definem isso muito bem para nós, certo? Eu queria começar lendo com os irmãos assim, ó, 2 Tessalonicenses do 1, capítulo 1, 7, versículo 7b até o 10, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então, esse texto afirma que o nosso Senhor voltará. E por isso somos a igreja que o espera. Somos a igreja que espera, porque aqueles que não esperam ou estão contra, são inimigos de Deus, viverá em severa aflição. Ok? Eu queria ler só para a gente pegar um gancho que eu achei muito pertinente do autor da revista, que ele diz: o dia de Cristo, a consumação do seu reino, mais uma vez mostrará o poder e glória de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Paulo, porém, anuncia um novo ato na relação da Trindade eterna, quando o Filho devolve ao Pai, que o honrou tudo o que lhe foi confiado. Então, nós vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 24 a 28. Mas a volta de Cristo também é uma evidência clara de sua glória, poder e força. Entenda isso. Cristo não é submisso a nós, é nós que somos submissos ao grande Deus, que é Senhor de tudo. Talvez você tenha usado o nome de Cristo como somente um pensamento positivo, mas não, se submeta ao senhorio daquele que é Senhor. Vamos ler para finalizar? 1 Coríntios 15, 24 a 28, que diz assim: e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que você entenda isso através desse estudo. Nós falamos sobre Jesus glorificado na sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, a glória da ressurreição de Cristo. Nós falamos também sobre o Cristo glorioso à destra de Deus, que está sentado à destra de Deus. Tudo isso baseado, é lógico, na cristologia paulina, na cristologia de Paulo, ok? Também falamos de Cristo glorioso e os reinos do mundo. E falamos por último sobre o Cristo escatológico. Então, irmãos, que podemos concluir disso tudo? Que Cristo é Senhor dos vivos, dos mortos, de tudo que há no mar, de tudo que há no céu, de tudo. Ele é o Senhor. E não há nada, não há nome, não há poder, não há nada que está acima desse Cristo. Que você possa entender essa verdade. Para finalizar, eu queria ler Romanos 10, versículo 9 e 10, que diz assim: se você disser com sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com todo o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos
salvos. Deus é fiel e Ele é Senhor, e aquele que o confessa, que confessa como seu Senhor, Salvador, crendo, terá a vida eterna. E assim, irmãos, nós fechamos a nossa EBD de hoje, a lição de número 12, que é Cristo glorificado. Eu espero que essa lição tenha trazido não só conhecimento, mas edificação espiritual para a sua vida e que você possa entender esses pontos que falamos e viver esse ponto. Entender que Deus, Ele é soberano, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você esteja bem e a sua família também esteja bem. E qualquer dúvida você pode comentar aqui embaixo, nos procurar nas redes, que nós vamos ter aí o maior prazer em tirar as suas dúvidas, de ajudar e edificar a sua vida da melhor forma. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente domingo. Tamo junto e até a próxima aula. Um abraço.